Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós vamos celebrar hoje as festas do martírio de Santa Bibiana e Santa Bárbara, duas jovens que foram martirizadas por acreditar em Jesus Cristo. E quando nós celebramos os santos, é só para dizer que é possível o projeto de Jesus Cristo, é possível porque houve irmãos e irmãs que o viveram intensamente. E estas duas jovens são para nós um modelo, foram martirizadas na mesma época, no tempo do imperador romano, Juliano, e nós vamos lembrá-las hoje, sobretudo a sua coragem. Enviamos as nossas saudações para todos os doentes que estão em casa a acompanhar-nos e os seus familiares, e rezamos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma comunidade criada com o amor, com a dedicação, com a generosidade, com o sacrifício e também com o testemunho de fé dos nossos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro, dia de Santa Bibiana e Santa Bárbara, lembramos os nossos irmãos Manuel Borges Lima e Hilda da Conceição Muniz. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos.
Preparai, Senhor, os nossos corações com o poder da vossa graça, para que no dia da vinda de Cristo, vosso Filho, mereçamos entrar no banquete da vida eterna e receber dele mesmo o alimento do céu, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Sobre este monte, o Senhor do Universo há de preparar para todos os povos um banquete de manjares suculentos, um banquete de vinhos deliciosos, comida de boa gordura, vinhos puríssimos sobre este monte. Há de tirar o véu que cobria todos os povos, o pano que envolvia todas as nações. Ele destruirá a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e fará desaparecer da terra inteira o opróbrio que pesa sobre o povo, porque o Senhor falou. Dir-se-á naquele dia: Eis o nosso Deus, de quem esperávamos a salvação. É o Senhor em quem pusemos a nossa confiança. Alegramo-nos e rejubilemos, porque nos salvou. A mão do Senhor pesará sobre este monte. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, foi Jesus para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, sentou-se. Veio ter com ele uma grande multidão, trazendo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, que lançavam a seus pés. Ele curou-os
de modo que a multidão ficou admirada. Ao ver os mudos a falar, os aleijados a ficar sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e todos davam glória ao Deus de Israel. Então Jesus, chamando a si os discípulos, disse-lhes: tenho pena desta multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm que comer. Mas não quero despedi-los em jejum, pois receio que desfaleçam no caminho. Disseram-lhe os discípulos: onde iremos buscar num deserto pães suficientes para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam-lhe: 7 e alguns peixes. Jesus ordenou então às pessoas que se sentassem no chão, depois tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu-os e foi-os entregando aos discípulos, e os discípulos distribuíram-nos pela multidão. Todos comeram até ficarem saciados, e com os pedaços que sobraram encheram 7 cestos. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós celebramos hoje a festa do martírio. Não é festa, mas no altar temos a pedra d'ara, chamada assim, e a pedra d'ara, onde nós colocamos o pão e o vinho em cada Eucaristia, coloca-se sobre um pedacinho de relíquias de mártires que vem de Roma quando se consagra uma igreja. Portanto, quando nós estamos a celebrar a Eucaristia, é na comunhão dos santos e dos mártires, nesta corte de gente fiel ao projeto de Jesus Cristo. Todos podemos ver essa pedra que está em todos os altares. Nós temos 2 na nossa paróquia, na nossa comunidade, uma neste altar e outra no altar na Capela do Jesus Santo Cristo dos Milagres. Santa Bibiana e Bárbara. A Bibiana, o nome Bibiana, depois evoluiu em francês Viviane, que há muitas, em França é um nome muito comum. Nós não temos muito, agora há umas jovens que se chamam Vivianas, portanto tem a ver com... Um governador tinha ciúmes dos pais de Bibiana, que eram ricos, tinham bens, e portanto, por eles serem cristãos, fez um processo, acusou-os e foram mártires, o pai e a mãe. Entretanto ficou a filha, como era bonita, pensaram seduzi-la, mas ela manteve-se fiel e manteve-se sempre constante e foi também martirizada neste dia 2 de dezembro. Santa Bárbara foi uma atormentada. O pai era um ciumento, fechou-a, preservada por causa da sua beleza também. Ela converteu-se e quando se converteu, que se tornou cristã, foi o próprio pai que a acusou e que pegou na espada para lhe cortar a cabeça. Portanto, nós, a igreja é feita de gente com fé e uma jovem, 2 jovens, 2 raparigas muito jovens. Mas hoje na Eucaristia deste dia, em que lemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo 29 a 37, nós dizemos neste tempo do Advento, muitas vezes, logo o Senhor sem demora chegará. E esta fé que o Senhor virá 2 vezes, já veio uma vez e virá outra vez para se encontrar connosco, é o que movimenta esses todos milenarismos, esses fenómenos, a dizer é hoje, amanhã, no outro dia, e portanto isso pertence a Deus saber, nós não sabemos como. Mas nós gritamos e rezamos para que Deus venha e venha depressa. Ele iluminará o que estava coberto pelas trevas e se manifestará a todos os povos. A nossa fé, Cristo reinará no mundo, mas está muito longe. Ainda há muita gente que hoje não tem fé
e até persegue Jesus Cristo. Mas na nossa fé nós acreditamos que Ele reinará. É o convite que nos faz nestes dias do Advento. E enquanto esperamos, precisamos nos alimentar da palavra e do corpo de Jesus, o alimento vivo do homem peregrino em direção à pátria definitiva. Hoje, na oração da manhã, o São Bernardo dizia que Jesus vem 3 vezes. A primeira vez veio no presépio em Belém. A segunda vem na Eucaristia, vem no cumprimento das suas promessas, vem todos os dias para nós, para aqueles que querem. E virá, no fim dos tempos, para se encontrar conosco. É o mesmo que dizia aquele jovem, o Carlo Acutis, que dizia, que foi beatificado há poucos dias, dizia: nós temos muito mais sorte que os apóstolos, porque os apóstolos, para se encontrar com Jesus, este Carlo Acutis, um jovem que morreu com 15 anos, que é um apóstolo da Eucaristia, dizia: os apóstolos tinham que esforçar para se encontrar com Jesus, e nós temos-lo na Eucaristia, nós temos-lo no Sacrário. E é nesta segunda vinda, como dizia, isto é o mesmo pensamento de São Bernardo, é nesta segunda vinda que nós às vezes não pensamos bem nem refletimos. Nós temos muitos batizados em que participar na Eucaristia é uma coisa perfeitamente relativa, não tem importância. Relativo, como se bebe um copo de água, ou se bebe uma cerveja, ou um copo de vinho, é relativo, é como apetecer. E os santos não nos falam nisto assim. No texto hoje da multiplicação dos pães, Jesus toma a iniciativa de resolver o problema daqueles que estavam à sua frente. E é o primeiro milagre de Jesus que nos escreve os Evangelhos. Ele olha para a multidão e sente compaixão. Nesta compaixão, não é só a fome física, mas sobretudo a fome e a sede messiânica. O povo tem sede e fome da palavra de Deus. Esperava por um libertador que viesse quebrar as cadeias injustas e que tornasse presente o reino de Deus. Portanto, não é só de fome física. Quando Jesus se dirige àquele povo, não é só da fome física, é da palavra de Deus. E precisamente Jesus, desde o início do seu ministério, dirige a judeus e a gentios, fazendo discípulos entre eles. Esta atitude, mestre, leva-nos a entender melhor o seu plano salvífico. Jesus é o Salvador de todos os homens e de todo o homem. Se nós repararmos, nós temos muitos partidos, temos muitas correntes de pensamento, e cada um tenta criar clientes, grupo, pessoas que pensam desta maneira, pessoas que pensam daquela. Não foi assim com Jesus. Jesus chama todos. São todos bem-vindos, desde que adiram com o coração. Nos grupos que nós temos no mundo, são bem-vindos aqueles que pensarem como eu, aqueles que forem do meu grupo. Se forem mais à direita, se forem mais à esquerda, se forem mais a norte, se forem mais a sul. Para Jesus não é nada disto. Jesus chama todos. E se nós olharmos para o Evangelho, ele chama todos. Chamou Zaqueu, que era um explorador do povo, que subiu para cima do sicômoro. Era um explorador. Mas o que interessava a Jesus não era ele ser explorador ou não explorador, mas que ele se convertesse e modificasse de vida. Todos têm lugar na barca de Jesus. Mas é preciso aderir. Não é só, portanto, como o mundo faz, pertencer a este grupo, estes que pensam mesmo nos clubes de futebol. Nós às vezes vemos pessoas que não se entendem. Uns são da A, outros são do B, outros são do C. Às vezes estão a falar do mesmo, mas estão divididos. Para Jesus não é assim. Jesus não exclui ninguém. Temos que aderir com o coração. E são todos chamados para o banquete. Aceita-se ou não se aceita? Estas santas
jovens, estavam no início no início da juventude, eram jovens, e nós sabemos que naquele tempo era-se dado em casamento muito mais jovem, seriam muito, muito jovens, escolheram, decidiram pertencer a Jesus Cristo. E é preciso tomar esta decisão. A partilha dos pão é para todos, mas é preciso aceitar, é preciso crer. Nós nesta pandemia temos sempre as câmaras durante a noite ligadas para o sacrário, por causa desta consciência, nós temos que voltar para a Eucaristia, nós temos que voltar para o sacrário, nós temos que olhar para Deus para saber o que é o seu mistério, aquilo que Ele nos quer dizer. Então, neste dia, paremos um pouco e reflitamos. Como é que aceitamos o convite de Jesus para receber os seus dons? Ou seguimos atrás, seguindo o cortejo dos santos e dos mártires, ou escolhemos outro caminho? Hoje não é fácil ser cristão, muita gente se ri de nós e até somos considerados tontos, até somos considerados pessoas, sei lá como. Nós às vezes ouvimos comentários e nada disso importa, nada disso importa. O que importa é nós sabermos que estamos no caminho certo e que seguimos Jesus Cristo e aceitamos a sua proposta. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, peçamos a Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos faça sentir a fome do seu pão e nos dê a alegria de sermos seus amigos, dizendo: vinde, Senhor, e ficai conosco. Vinde, Senhor, e ficai conosco. Pelo Papa, dado por Deus à sua Igreja, pelos bispos, a ele unidos como pastores, e pelos presbíteros que servem os seus irmãos, oremos a Jesus, nosso pastor. Vinde, Senhor, e ficai conosco. Pelos que enxugam as lágrimas dos que choram, pelos que lutam pela paz na terra inteira, e por aqueles que trabalham pelo bem comum, oremos a Jesus, nossa verdade. Vinde, Senhor, e ficai conosco. Pelos coxos, pelos cegos e pelos mudos, pelos que têm qualquer deficiência, e por aqueles que aliviam os que sofrem, oremos a Jesus, nosso caminho. Vinde, Senhor, e ficai conosco. Pelos que não têm pão, nem casa, nem trabalho, pelas multidões que vivem na miséria, e por aqueles que dão emprego aos que o não têm, oremos a Jesus, que é a nossa vida. Vinde. Pelos casais cristãos da comunidade, pelos que alimentam os que não têm que comer e se alegram no encontro com o Senhor, oremos a Jesus, nossa esperança. Senhor Jesus, fazei-nos saborear hoje o vosso corpo e sangue, e saciai-nos um dia no reino eterno, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, fazei, Senhor, que a oblação deste sacrifício se renove sempre na vossa Igreja, de modo que a celebração do mistério por vós instituído realize em nós plenamente a obra da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana, realizar o eterno desígnio do vosso amor, abrir-nos o caminho da salvação e de novo há de vir no esplendor da sua glória para nos dar em plenitude os bens prometidos, que entretanto vigilantes na fé ousamos esperar. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo, Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos o vosso louvor, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei, Senhor, pela vossa bondade, que este divino sacramento nos livre do pecado e nos prepare para as festas que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã vamos ter o funeral do nosso irmão José Borges, que vive na nossa cidade não há muito tempo, veio para aqui já depois da reforma, de Mississauga, de Toronto. Portanto, vamos ter à 1h da tarde o funeral deste nosso irmão José Borges. Desejo a todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.